educadora financeira, e hoje trazendo para vocês esse conteúdo como psicoterapeuta também. Como a Sandra falou, a gente às vezes romantiza, né, a empatia, a compaixão, na prática a gente sabe que nem sempre é tão fácil aplicar, mas o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje é justamente para a gente conseguir entender a importância da figura do educador nesse processo, né? Porque o educador ele tem uma figura de autoridade. Então, a ideia aqui é trazer para vocês, inclusive, algumas ferramentas práticas do que pode ser aplicado e como que a gente não só enxergar no outro como formaram os comportamentos dele, como a gente observar na gente, entender o funcionamento da nossa mente, entender a formação dos nossos comportamentos e, como reprogramadora, inclusive, trazer para vocês esse conteúdo. Como que a gente reprograma depois de alguns anos aí que se passaram, talvez ouvindo repetidamente frases, revivendo repetidamente situações, né? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu acabei vindo para o consultório, esqueci que aqui no final de semana tem reforma, então se fizer um pouquinho de barulho, vocês já vão me desculpando aí, porque é o horário que pode fazer mudança. Eu tinha esquecido, era melhor ter feito em casa, porque final de semana em casa não pode ter bagunça, né? Não pode ter barulho. Bom, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Durante a minha explicação, a minha aula, aqui o conteúdo, eu não consigo ver as duas telas, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, mas de tempos em tempos eu volto aqui, vejo se alguém tem alguma dúvida, e no final eu vou abrir um espaço geral também para a gente poder conversar, tirar todas as dúvidas, tá ok? Mas, gente, não tenham receio de perguntar. Se eu passar por algum conteúdo, tem interesse em aprofundar um pouco mais, quer perguntar naquele momento, pode abrir o microfone e pode me chamar que eu paro e a gente conversa, tá bom? A gente vai ter aí, a Sandra me deu 1h30, então acredito que vai ser suficiente para a gente também tirar as dúvidas de vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Marielle, lembrando a todos que todos nós vamos estar fazendo apontamentos, né, sobre o seu embasamento, sobre os aspectos que vão ser abordados por você, né? Aí eu quero perguntar a você, você vai disponibilizar esses slides? Disponibilizo, sim, sem problema. Tem um material complementar também que no momento certo eu mando para vocês. Tá. Então, nós vamos fazer o combinado, gente. Eu vou mandar o material da professora Marielle Sena lá no Drive, mas só depois que vocês me entregarem, a avaliação. Porque é muito importante que vocês fiquem atentos e vocês sabem que a nossa mente, ela se programa, ela se acelera, ela se apropria quando você participa. E escrever, ficar atento, perguntar, isso tudo ajuda muito. Então, vai ser muito bom, colocarei depois, na próxima semana, tá? Tá ótimo, eu mando para você sim. Bom, todo mundo aí está vendo a minha tela, né? Eu vi que já apareceu para vocês. Hoje a gente vai falar, então, como funciona essa estrutura da mente e a formação dos comportamentos com base nos meus estudos da neurociência. E como que isso impacta nas nossas relações familiares e escolares. Porque eu entendo que dentro da escola, quando tem esse envolvimento da família e vice-versa, né? A escola também percebe, às vezes, alguns comportamentos que a própria família não percebe, a gente consegue ajudar mais essa criança, esse adolescente. Então, eu acredito que é uma parceria que tem que existir entre família e escola. E também o papel, né, que cada um desenvolve. Ter essa clareza do papel que cada um desenvolve para não acontecer também uma inversão desses papéis. E a gente sabe que algumas famílias acabam invertendo esse papel. Mas a escola, ela pode ser, sim, um ambiente para acolher essa família, para ajudar, para colaborar. E acho que com o próprio tema aqui da disciplina de vocês hoje, fazer essa mediação da relação também. E aí eu quero começar essa conversa nossa hoje aqui, né? Começar esse jogo, deixando essa reflexão. Vocês não precisam me responder, mas eu quero que vocês, de forma individual, já façam essa reflexão aí. Para você, o que significa relações saudáveis? A gente também tem que entender que as percepções, elas são individuais, justamente pela experiência individual de cada um, pela formação de comportamento de cada um. Então, os conflitos também acontecem nesse momento, onde a gente esquece que as percepções, elas são individuais. Para cada um de vocês, pode significar algo. Né? Para algumas pessoas, ter relação saudável é representada por proteção.
Para outras pessoas, ter relacionamento saudável é representado por dar autonomia ao outro. Então, para você, particularmente para você, o que significa relações saudáveis? Tá? Então, fica aí com essa reflexão, que a gente vai voltar nela no decorrer aqui da nossa conversa. Bom, para começar, eu quero me apresentar para vocês, né, como que eu posso ajudar vocês hoje. Meu nome é Marielle Sena, fiquei conhecida como a Loba das Finanças nas redes sociais, porque eu tenho um protocolo de terapia financeira para mulheres. Já explico para vocês essa bagunça toda. Uma psicoterapeuta que também é educadora financeira. Mas, para esse conteúdo de hoje, eu quero reforçar que eu sou filha, né, filha do Valdemar e da Zuleide, eu faço parte de um sistema familiar, onde eu tenho as minhas irmãs, eu sou caçula de 4 irmãs, sou irmã da Karina, da Marina e da Mariana, sou mãe do Nicolas e do Levi, e tenho vários amigos, né? Fui presenteada por Deus por vários amigos, onde incluo a Sandra nesse grupo também. E por que eu quis trazer, antes de me apresentar como profissional, trazer isso aqui para vocês? Porque esses sistemas que eu vivo, esses sistemas onde eu fui criada, o sistema onde eu aprendi valores, ele faz parte da profissional que eu sou hoje. Maria, deixa eu te contar uma coisa boa que eu vi aqui. Você tem 16 anos atuando em empresas como líder de departamentos. Nós temos 16 anos de ICG. E agora, em outubro, nós estamos comemorando o aniversário, claro, né? 17 anos chegando já. E o seu 17 é quando? Meu 17 é em junho do ano que vem. Ah, tá. Então eu sou um pouquinho mais velha que eu sei, coisas de meio. Mas que bom, então. É bastante tempo para a gente entender também como é que funciona um sistema, né, empresarial. Parabéns, Sandra. Então, eu quis trazer para vocês que essa estrutura, ela impacta diretamente nas escolhas profissionais que eu fiz, nos ambientes que eu escolho atuar profissionalmente. E a gente precisa olhar para esse lado, a gente precisa olhar para isso. As crianças que são formadas, os adultos, né, depois que escolhem uma profissão, tudo que eles viveram na infância, tudo que essa criança vai viver na infância, vai impactar nas escolhas profissionais também. Então, o meu sistema, enquanto filha, enquanto irmã, os meus sistemas que eu escolhi estar inserida, né, das minhas amizades, os meus filhos, todos eles trabalham para que eu faça escolhas na minha vida e que eu também desenvolva alguns comportamentos. Tá? Então, a gente vai falar também nesse decorrer aqui do conteúdo, como que o exterior impacta. E nas minhas formações, hoje eu sou psicoterapeuta especialista em hipnose clínica. E também tenho PNL, sou practitioner em PNL, que é Programação Neurolinguística. Como que a nossa mente funciona através da nossa linguagem. E eu acho também um assunto bem importante para a gente trazer. Se alguém tiver curiosidade, durante as minhas explicações aqui, eu vou trazer um pouquinho para vocês o que é a hipnose, como que ela funciona, como funciona essa reprogramação. Mas se alguém tiver curiosidade, não precisa ter vergonha, pode perguntar também, que eu converso com vocês sobre isso, tá? Eu sou educadora financeira e professora de MBA, porque eu tenho uma especialização em finanças e controladoria pela FGV. E acabei construindo com essa minha experiência em finanças e a minha experiência como psicoterapeuta, eu construí um protocolo exclusivo de terapia financeira para mulheres. Eu já era mentora financeira, observava que em alguns momentos essa mulher não conseguia desenvolver, eu via que tinha algumas crenças, algumas travas, e aí eu vi a necessidade de me aprofundar mais na área terapêutica. Então, desde 2020, eu atuo como terapeuta e incluí essa abordagem dentro do meu protocolo, acabei transformando isso numa terapia financeira. Então, sou formada também em administração e contabilidade, né? As aulas que eu dou no MBA geralmente são da minha formação em administração e contabilidade. Dou treinamentos dentro das empresas voltados para o desenvolvimento humano. E como a Sandra observou aí, 16 anos atuando em empresas como líder de departamentos. Por que eu trouxe essa experiência? Por que eu gosto de falar dessa experiência? Porque eu acho que não tem nada mais desafiador do que o sistema empresarial, né? Quando a gente atua em empresas, quando a gente atua, e eu incluo escolas, né, nesse sentido, porque ali você convive com colegas de trabalho, ali você convive com famílias, né, quando a gente fala dentro de escola. Então, gente, olha a complexidade desse sistema. Olha quantas formações de outros sistemas vêm dentro de uma escola, por exemplo. Eu fui diretora acadêmica também por um tempo, eu fiquei 2 anos numa instituição de ensino superior, eu era diretora acadêmica.
E ali, né, atuando com alunos, que é o que a Sandra faz aí com vocês, a gente tem uma gama de comportamentos, de perfis diferentes, que a gente tem que saber lidar com todo tipo de gente. Né? E assim, entendam, você não é obrigado a conviver dia a dia com pessoas que não estão ligadas aos seus valores. Mas você, enquanto profissional, você tem que saber lidar com todo tipo de gente. Né? Então, a ideia também desse conteúdo é trazer para vocês ideias, sugestões, formas de que você possa também lidar, entendendo que o outro tem a particularidade dele, assim como você vai entender as suas particularidades também. E aí, dentro, então, dessa formação de comportamento, a gente precisa entender que existem influências que são formais. O que acaba influenciando formalmente a nossa formação de comportamentos, de valores, o tempo de convívio, né, com aquela pessoa? Então, imagina dentro de uma relação, o que vai influenciar aquela relação e os comportamentos que eu tenho naquele sistema? O tempo de convívio com aquelas pessoas. A proximidade, né? Então, vamos pensar numa família. Quando a gente pensa numa família, eu acho que é o ambiente onde a gente tem o maior tempo de convívio. Não só o tempo de convívio, como é o local que deveria ser o local mais seguro para todo mundo, aonde a pessoa deveria se sentir à vontade para ser ela mesma, porque ali ela passa a maior parte do tempo. Isso envolve a proximidade, né? Então, olha o quanto é íntima a relação de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, de irmãos. Essa proximidade, ela também influencia na formação dos meus comportamentos. E a hierarquia e a autoridade. A forma como eu lido com o meu pai, com a minha mãe, a forma como eu lido com o meu filho é diferente, a forma como eu lido com as minhas irmãs é diferente, porque existe uma figura que é de autoridade e hierarquia. Então, dentro do sistema familiar, isso impacta. Mas observa também nos sistemas educacionais o tanto que isso também impacta. Formalmente, vamos falar assim, dentro de uma turma, as crianças que estão dentro daquela turma, elas tendem a passar um tempo de convívio maior. É natural que essa convivência vai impactar nos comportamentos, vai influenciar o comportamento daquela criança. E quanto maior a proximidade entre as pessoas, maior a chance da gente também repetir alguns padrões de comportamento. Porque os nossos neurônios são espelhos. Com o tempo, eles vão espelhando as pessoas que mais convivem com a gente. Por isso que a gente fala sobre aquela... Tem gente até que fala assim que é frase de coach, né? Mas é uma verdade da neurociência. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Porque os seus neurônios, eles vão buscar espelhar os comportamentos daquelas pessoas. E essa questão da hierarquia dentro de uma sala de aula, por exemplo, o professor, ele tem a figura de autoridade. Isso aqui é tão forte, gente, essa questão da autoridade de um professor, de um educador, e não só do próprio professor, mas um gestor da instituição, um diretor da instituição. Se a criança ela vê essa figura como uma figura de autoridade, de respeito, você, sem perceber, está influenciando os comportamentos dela também. De forma direta ou indireta, você pode também influenciar. Então, esses fatores aqui, a gente fala que são formais porque ele tem uma estrutura clara, né? O tempo de convívio dentro da sala de aula, a proximidade e a hierarquia, ela acaba tendo uma definição. Mas existem influências que são invisíveis. E essas influências invisíveis, elas podem, muitas vezes, ser mais impactantes até do que as influências formais. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma família, não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês aqui, vocês conhecem pessoas que passaram por isso. Quando a gente fala aqui das influências formais, tem pessoas que me falam assim, eu não me sinto parte dessa família. Parece que eu não faço parte, eu não me sinto pertencente desse lugar. Tem gente que nasce, cresce, passa uma vida dentro de uma família e não se sente pertencente. Ela se sente muito mais acolhida em sistemas fora do que dentro de casa. Isso acontece e é comum, e eu recebo gente aqui no consultório com esse sentimento. Então, essas influências invisíveis, elas acabam impactando bastante na formação do comportamento, porque são coisas que a gente não consegue mensurar, nem medir, né? Afinidade, por exemplo. Dentro do próprio sistema familiar, dentro de um sistema educacional, por exemplo, de uma sala de aula, a gente pode perceber que tem pessoas que têm mais afinidade.
Eu sou a filha caçula, falei para vocês aqui, eu tenho 3 irmãs, nós somos 4. A gente brinca com a minha mãe que ela tem uma filha preferida, que é a Karina, minha irmã mais velha. Ela, para, gente, não é isso. Mas por que que a gente percebe que existe uma afinidade? A Karina, ela é a filha mais velha, ela passou um tempo sozinha com a minha mãe, né? Minha mãe levou alguns anos para ter a segunda filha. Tem algumas questões, por exemplo, a Karina, ela fisicamente é muito parecida com a minha mãe. A Karina de todas é a única que nasceu na mesma cidade que a minha mãe morou a vida inteira. Então, assim, alguns traços a gente percebe que elas têm sim uma maior afinidade. E não quer dizer que ela ama mais a Karina, mas ela tem uma maior afinidade com aquela filha. E eu tenho uma irmã que brinca que eu tenho mais afinidade com meu pai. Eu sou a caçula. Meu pai acredita que queria ter um menino em algum momento da vida, nunca veio um menino. Ele falou assim: então vou ter que pegar essa caçula aqui e ela vai ter que virar minha companheira, né? Eu ia para estádio, eu ia para a oficina do meu pai. Então, essa convivência, lembra lá do tempo da proximidade? Como eu fui muito próxima do meu pai, a gente acabou criando esse vínculo, essa afinidade. A familiaridade. Quando a gente fala de um ambiente, por exemplo, de trabalho, acontece de algumas pessoas formarem grupos porque elas têm uma maior familiaridade com os conceitos, com os valores umas das outras. Então, tudo que é familiar para a gente, tudo que a gente enxerga como uma coisa que eu já estou acostumada, né? Meu cérebro tende a querer aproximar daquilo. Então, assim, uma professora que de repente me lembra a minha mãe, e eu tenho um carinho pela minha mãe, um colega de trabalho, que às vezes me lembra minha irmã, uma prima, e eu sempre tive uma boa convivência com aquela pessoa. É natural que o meu cérebro queira aproximar daquela pessoa, porque tem uma familiaridade, é algo que eu já estou acostumada. Então, a gente acaba aproximando de pessoas também por causa dessa familiaridade. Gente, e emoção? As emoções dessas influências invisíveis é o que mais impacta da gente fazer parte de alguns sistemas, da gente se aproximar de algumas pessoas. A gente aciona emoção nas outras pessoas o tempo todo. E sem perceber e sem querer, é da forma como você fala, né? Dentro da PNL, a gente fala dos sistemas de aprendizagem. A gente aprende pelos nossos sistemas, pelos nossos sentidos. Então, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem pessoas que são sinestésicas, né? Eu sou uma pessoa sinestésica, que o toque, o sentir é muito forte. Tem pessoas que são mais digitais, que são aquelas pessoas mais de raciocínio, mais lógicas. Então, de acordo com o que você fala, se a pessoa tem uma familiaridade com o que você fala, se ela se sente confortável com o que você fala, você vai gerar uma emoção. Se você fala algo que incomoda aquela pessoa, porque é algo que ela não está familiarizada, ou você falou de uma forma onde para ela foi agressiva, você pode gerar uma emoção negativa. E isso é tão invisível, né? Isso é tão sutil que a gente não percebe. Sabe o tal do santo não bateu? Meu santo não bateu? É porque aquela pessoa gerou alguma emoção em você que não foi positiva, que não foi legal. E como nós não temos o hábito de ficar analisando o tempo todo as nossas emoções, a gente não percebe. A gente só acha que a energia dela não é boa, meu santo não bateu com ela. Então, dentro dos ambientes, essas influências invisíveis, elas impactam até mais do que as influências que são formais. Tá? A gente também precisa, e isso aqui vale muito também para quem é educador, para quem está dentro de sala, por exemplo, como você pode melhorar a sua comunicação para acionar emoções positivas nas pessoas, nos seus alunos, nos seus funcionários, na sua equipe. Para você conseguir acionar as emoções certas, você precisa conhecer das pessoas, né? Você precisa entender o que para a pessoa faz sentido. E às vezes a gente vai precisar mesclar, por exemplo, dentro de uma aula, a gente trazer esses sentidos. Sabe aquela comunicação bem afetiva? Tem gente que às vezes fala, parece que você está sentindo o cheiro da pessoa quando ela está falando. Então, é o poder de acionar essas emoções. A gente tem que aprender, como comunicadores, as formas de acionar isso nas pessoas. É trazer histórias. Vocês viram? Eu trouxe aqui a história da minha família. A gente cria uma familiaridade, uma afinidade, quando você humaniza também a comunicação. Então, a gente, como comunicador, como mediador, a gente também precisa acionar as emoções certas nas pessoas, tá?
E aí eu costumo dizer que essas influências invisíveis são, então, as que mais impactam no sistema familiar e no sistema educacional. Falei para vocês que tem gente que não se sente pertencente. Tem gente que está tão pertencente àquele sistema familiar que às vezes tem dificuldade quando sai de casa, por exemplo, quando casa, né? Então, casais que precisam, que estão construindo um novo sistema familiar, as dificuldades que tem no começo do casamento de adaptação, porque às vezes a pessoa está familiarizada com outro sistema, uma outra forma de comunicação dentro de casa, e ali ela vai precisar se adaptar. Vai precisar se adaptar à cultura de outra pessoa, vai precisar se adaptar à forma de convívio, de comportamento. Então, essas influências invisíveis, a proximidade que a gente tem, as emoções que a pessoa gera, tudo isso impacta muito mais do que a formal, tá? Porque se não fosse assim, uma pessoa não falaria para mim, por exemplo, que ela não se sente pertencente dentro de casa, sabendo que formalmente ela tem um pai, uma mãe, uma família, um irmão, e ainda assim ela parece que não tem conexão. O santo dela não bate com aquela família, né? Acontece. Gente, até aqui tudo certo? De vez em quando eu vou voltar aqui para ter certeza que vocês não estão dormindo, tá chato, né? Porque eu olho para a carinha de vocês, eu vejo que tem gente dormindo, abrindo boca, para a gente continuar, tá bom? E aí, quando o nível de maturidade dentro desse sistema, desse ambiente, é alto, quando tem transparência nessa conversa, nesse diálogo, e as pessoas buscam desenvolver inteligência emocional, né? E quando o meu nível de inteligência, maturidade, transparência é alto, o ambiente se torna um ambiente positivo. Ou seja, um ambiente que você vê que as pessoas são muito mais felizes do que infelizes. O que faz um ambiente não ser saudável, por exemplo? Quando tem segredos, quando as pessoas são imaturas, e aí imaturidade, gente, não tem a ver com idade, tá? A imaturidade aqui, ela tem a ver muito mais com a falta de autoconhecimento e autorresponsabilidade. E quando há negligência. Então, quando a gente fala de crianças, por exemplo, que foram negligenciadas na infância, é muito difícil uma criança que passou anos e anos sendo negligenciada, ela se tornar um adulto saudável. Então, nós, enquanto educadores, a gente também precisa observar se o ambiente familiar é um ambiente que está desenvolvendo nessa criança, né? A maturidade no tempo certo, se tem essa inteligência emocional sendo trabalhada, ou se essa criança está sendo negligenciada. Isso aí a gente observa em reunião de pais, por exemplo. Recentemente eu vi um vídeo, muitos de vocês devem ter visto, eu fiquei chocada com aquele pai que bateu na criança de 3 anos de idade, durante uma apresentação de uma festa junina. Aquele pai que fez aquilo, gente, não justifica, mesmo que aquele menininho lá estava implicando o filho dele. A escola, óbvio, tinha o papel de fazer a mediação, talvez a escola demorou para fazer essa mediação, mas nada disso justifica a violência do pai com uma criança de 3 anos. Aquele pai claramente é imaturo. Aquele pai claramente ele não tem maturidade emocional, principalmente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o caminho. O primeiro passo, gente, para a gente desenvolver maturidade emocional é o autoconhecimento. A gente não consegue desenvolver inteligência emocional se eu não desenvolver o autoconhecimento primeiro. Primeiro eu me conheço, eu conheço a minha história, eu entendo as minhas raízes, vejo as minhas feridas. A gente vai falar sobre feridas emocionais aqui. Aí vamos falar então do ambiente escolar. Ambiente de trabalho, porque ali quando eu falo do ambiente escolar, eu vejo vocês também como profissionais que têm seus colegas de trabalho. O ambiente, para ser saudável, a gente tem que incentivar que as pessoas desenvolvam maturidade emocional, inteligência emocional, mas que o diálogo também seja transparente. Vocês querem ver, por exemplo, famílias disfuncionais? Famílias que têm muitos segredos de família. Sabe aqueles segredos de família? Que todo mundo sabe que tem alguma coisa, mas ninguém tem coragem de falar, ninguém conversa sobre isso. O ambiente familiar acaba se tornando disfuncional. Ele acaba adoecendo as pessoas, porque segredos em relacionamentos, independente do grau, se não tiver transparência na conversa, no diálogo, vai se tornar um ambiente doente. Em algum momento vai se tornar um ambiente doente. E aí tem outras situações, a gente fofoca,
Porque um ambiente que é doente, ele acaba sendo um ambiente que é propício, né? Para proliferar fofoca, brigas, conflitos. E o conflito, ele não é ruim. A gente geralmente cresce no conflito. O conflito, ele só vai ser ruim se for um ambiente desse aqui, ó, onde tem fofoca, segredos, imaturidade e negligência. Se for um ambiente que incentiva o diálogo transparente, o conflito, ele é muito positivo. Ele é muito positivo para a gente se autodesenvolver. E aí, nesses ambientes, então, onde a gente trabalha o nosso nível de maturidade, de inteligência emocional, de transparência na comunicação, o que a gente gera entre as pessoas? Conexão. As pessoas se conectam. É aquele sistema onde eu gosto de estar, é aquele sistema onde eu me sinto bem, aonde a gente realmente veste a camisa. Ninguém precisa pedir. Eu estou ali porque eu gosto de estar ali. Me faz bem. E ambientes que negligenciam, que carregam segredos, que têm imaturidade, né? E aí vamos falar, por exemplo, de uma família. Se o pai e a mãe já é imaturo, imagina como que vai se desenvolver a inteligência emocional dessa criança. Aí é onde geram as feridas emocionais. Porque tem uma coisa, gente. Enquanto pai e mãe, alguns de vocês aqui são pai e mãe? Tem pai e mãe aqui? A gente não consegue proteger totalmente os nossos filhos. A gente não consegue. Por mais que a gente tente aplicar uma educação positiva, comunicação não violenta, a gente tem que buscar assim, esse caminho. Mas ainda assim, o mundo pode gerar feridas emocionais nessa criança. Mas o ambiente familiar, ele não deve ser um ambiente onde gera 100% essas feridas. Ele tem que ser um ambiente onde gera conexão com essa criança e ela se sinta segura para falar das feridas que ela vem construindo lá fora, vem recebendo lá fora. Então, enquanto pai e mãe, a gente não consegue proteger os nossos filhos 100% de não ter feridas emocionais. Mas a gente também não pode se culpar, porque não é só com a gente que acontece, não, tá? A culpa das feridas também não é só de pai e mãe, não. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma mãe que precisou desmamar o bebê. Precisou voltar a trabalhar e desmamar o bebê. Às vezes, aquele rompimento, né, da amamentação pode ter gerado uma ferida na criança. Pode ter gerado uma ferida. Mas se você construir memórias positivas no decorrer da infância da criança, memórias positivas sempre podem anular experiências negativas emocionalmente na criança. Então, qual que é o papel do papai e da mamãe? Criar o máximo de memórias positivas nessa criança. Para aumentar a conexão dela com a família e diminuir as memórias ligadas a feridas emocionais, tá? A gente vai entrar lá nas feridas emocionais, eu vou falar mais detalhadamente para vocês como é que elas funcionam. E aí agora vamos entrar então nessa estrutura da mente, como que formam os nossos comportamentos a partir dessa estrutura. Antes de começar, eu quero explicar para vocês, para a gente entender o seguinte, quando a gente fala de mente, eu não estou falando para vocês que é a estrutura do nosso cérebro, tá? Não é que o nosso cérebro é dividido em partes, não é isso. Quando a gente fala em mente, é como se nós, um indivíduo, ele fosse formado pelo nosso cérebro, né? Que tem ali a nossa mente consciente, subconsciente, nosso inconsciente. O nosso físico, porque uma coisa influencia a outra, nosso corpo. E para algumas pessoas a gente pode falar espírito ou energia, de acordo com o que você acredita. Se você acredita que é espírito, é espírito. Se você acredita que é energia. É aquele algo invisível que a gente falou. É o que leva a gente a conectar com algo que está fora do nosso corpo físico. Tá? Então pode ser espírito, pode ser energia. Para a física quântica fala-se de energia. Para quem acredita em Deus, a gente fala que é o espírito, é a nossa espiritualidade, tá? Então, você, dentro da sua crença, absorve da forma que for mais lógica para você. E aí, quando a gente fala, então, dessa estrutura da nossa mente, a gente tem a mente inconsciente, que é essa partezinha aqui, ó. Por que eu fiz nesse formato como se tivesse profundidade?
Porque a mente inconsciente é algo que a gente não consegue controlar. Imagina como se cada vez fosse mais profundo que eu simplesmente não controlo. O meu inconsciente, ele é o meu sistema nervoso central. É o nosso sistema nervoso central. Ali é responsável pela nossa imunidade, pelo funcionamento do nosso corpo, pelo funcionamento de todos os nossos sistemas, sistema circulatório, todos os nossos sistemas. Quem controla é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, gente, ele não dorme. A gente dorme, o corpo descansa, o nosso coração não para de bater. A nossa imunidade continua sendo recuperada no momento que a gente está dormindo. Então, o nosso inconsciente, a gente não tem controle sobre ele. Mas a gente pode melhorar o funcionamento dele. Porque as nossas emoções, elas são substâncias químicas dentro do nosso corpo. Então, o nosso sistema nervoso central, ele recebe essa química. A gente pode melhorar. Inclusive, melhorar a imunidade, de acordo com as emoções que a gente sente, das experiências que a gente vive. Então, esse inconsciente aqui, pensa que é o nosso sistema nervoso central. A gente não controla. Deus foi tão maravilhoso que ele fez a gente para o nosso corpo continuar funcionando, mesmo quando a gente estiver dormindo. Eu não preciso falar, coração fica batendo. Meu corpo sabe que precisa bater. Então, eu não controlo, tá? A nossa mente consciente, que seria essa parte aqui mais rasa, esse cinza, é responsável pela lógica, pelo racional, pelo nosso raciocínio lógico. É a nossa mente crítica. Só que tem gente que acha que é ela que comanda os nossos comportamentos. Tem gente que ainda fala para mim assim, nossa, eu sou super racional. Não, ilusão, gente. Todos nós somos seres emocionais e temos lapsos de racionalidade. O que isso quer dizer? O que realmente conduz os nossos comportamentos são as nossas emoções. Mas eu tenho o meu lado racional para me direcionar as minhas reações. Mas é a emoção que ela vai vir com tudo e eu não consigo controlar. Então, por exemplo, se eu fosse realmente uma pessoa só racional e quem, por exemplo, briga no trânsito, se essa pessoa fosse realmente racional, ela não ia entrar numa briga de trânsito. O que levou ela a se sentir ofendida é porque aquela pessoa que fechou ela no trânsito gerou alguma emoção nela. E com base nessa emoção, ela reagiu. Às vezes, o senso crítico dela não filtrou. Então, o crítico, gente, é como se fosse um filtro. Ele filtra as nossas emoções para gerar um comportamento. Mas não quer dizer que nós somos seres racionais, tá? O que geralmente, 99% do tempo, a gente está sendo movido aqui pelas nossas emoções. E aí, isso aqui é interessante trazer para vocês. Pelos estudos da neurociência, fala-se que até os 7 anos de idade, essa mente consciente ela está sendo construída. Então, quando uma criança nasce, ela não tem esse senso crítico para entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Ela vai construindo de acordo com o que o adulto ensina. Ela vai vendo papai e mamãe, ela vai espelhando, né? A gente tem os neurônios espelhos. Então, imagina uma criança quando nasce. Gente, ela não tem esse filtro. Isso aqui, ó, é quase inexistente. Criança não tem noção, às vezes, do perigo, não tem noção do que é certo ou errado, fala as coisas sem pensar. Vai sendo desenvolvido de acordo com a experiência que ela vive dentro daquele sistema, da primeira infância. Então, isso aqui também é importante da gente considerar, porque tudo que a criança escuta, e aí, gente, é aproximadamente até os 7 anos, tá? Tudo vai depender da maturidade dessa criança, dos eventos que levou ela a amadurecer mais cedo ou mais tarde, mas aproximadamente os 7 anos. Tudo que a gente fala para uma criança até os 7 anos, gente, por ela não ter esse filtro, ela acredita que é verdade. Por isso a importância de uma comunicação não violenta. Porque uma criança que cresce num ambiente escutando todos os dias que ela é burra, ela é burra, ela é burra, ela é burra. Mesmo adulto, depois de desenvolver esse lado crítico, essa informação já foi enviada para o subconsciente dela. Ela acreditou que ela realmente é burra. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para uma criança, principalmente frases repetidas, frases, você é desorganizado, você não faz nada direito. Comparações. Olha seu irmão, por que você não faz igual ao seu irmão? Seu irmão é tão bonzinho, olha tanto seu irmão é comportado.
frases que são repetidas para uma criança até 7 anos de idade, elas se tornam verdades. E aí é onde a gente vai entrar agora no subconsciente. Tudo que eu vivo, todas as experiências que eu estou vivendo nesse momento, tudo que eu vejo nesse momento, ele vai ser armazenado no meu subconsciente. Por que existe o subconsciente? Porque eu preciso criar uma memória de longo prazo para não sobrecarregar o meu corpo. Quando vocês ficam aqui numa imersão de um dia todo, estudando aqui com a Sandra, estudando com outros professores, quando chega a noite, como é que vocês estão fisicamente? Cansado? A gente não fica cansado? Porque o nosso corpo gasta muita energia, muita caloria mesmo, gente. Caloria. O nosso cérebro, enquanto eu estou falando, estou processando, estou recebendo novas informações, que às vezes para mim são informações que eu nunca tinha ouvido, é tudo novo demais. Meu cérebro está processando. Isso consome muita caloria do meu corpo. Então, você imagina se a gente não tivesse uma memória de longo prazo e todos os dias você tivesse que reaprender tudo que você já aprendeu na sua vida? Todo dia você descesse da cama e tivesse, como é que eu vou começar a andar agora? Como é que eu como? Como que eu dirijo? Vamos pegar a analogia do dirigir. Quem aqui já fez aula de autoescola vai entender. No primeiro dia, a gente sai de lá tremendo. No primeiro dia, para você poder lembrar que você tem que pôr o cinto, engatar a marcha, pisar no freio, pisar no acelerador. É difícil, é muito difícil. Com o tempo, a gente vai aprendendo, vai pegando todo dia o carro, vai dirigindo. Seu cérebro já absorve automaticamente aquela informação, para você não ter que aprender de novo. Porque se todo dia, antes de sair de casa, você tivesse que reaprender a dirigir, é muito consumo de caloria, o nosso corpo entra em colapso, ele não aguenta. É por isso que dá essa sensação que chega no final do dia, eu estou com tanta informação nova, meu corpo está cansado. Não é porque você está sentado aí o dia todo. Ficar sentado e deitado o dia todo não é o que cansa. O que cansa é o tanto de informação que está sendo enviada para o meu cérebro. E aí, quando a gente entra no sono REM, que é aquele sono profundo, a minha memória processa as informações e manda lá para o longo prazo. Manda para o meu subconsciente. Quem assistiu Divertidamente, pela neurociência, é mais ou menos aquilo ali que acontece mesmo. Durante o sono, as nossas memórias vão sendo armazenadas e você só vai acessar aquela memória se algum dia você precisar daquela informação. O que é o estado hipnótico? A gente fica curioso, né? Quando eu falo que eu sou hipnoterapeuta, eu falo, gente, o que acontece numa hipnose? Nossa, eu vou dormir, eu vou ficar inconsciente, eu vou falar coisas que eu não quero falar. Não. O estado hipnótico, gente, ele é um estado natural do ser humano. Sempre quando você está focado em alguma coisa e você nem vê o tempo passar, por exemplo, você está assistindo um filme, o filme é tão, te envolve tanto, é tão envolvente que você nem vê o tempo passar e ele te aciona várias emoções enquanto você está ali assistindo, você está em estado hipnótico. É natural do ser humano. O cérebro, ele entra em estado hipnótico sempre quando algo chama a atenção dele. Então, quando a gente faz uma hipnose, por exemplo, o que é? Entrar num estado hipnótico, que é natural, é a sua mente que entra, não é o hipnoterapeuta que te hipnotiza. Ele só usa recursos para a sua mente ficar focada naquilo. É como se a gente distraísse o nosso crítico. O que te impede, muitas vezes, de acionar memórias antigas e memórias que carregam muita emoção é porque o seu crítico, ele está resistente, a sua racionalidade está resistente. Você está ali achando que você é um ser racional, então você não tá deixando acessar a emoção. Mas ela existe. Nós somos seres emocionais, ela existe. Então, o que é o subconsciente? O subconsciente é essa parte da nossa mente responsável por absorver essa memória de longo prazo, por gerar as emoções, acessar as lembranças. Ele tem um papel de nos proteger. Eu falei para vocês aqui, sempre quando a gente aprende uma coisa nova, o nosso corpo consome muita caloria. Então, a mente subconsciente, ela tem um papel de proteger o corpo também. Se você tiver que reaprender todo dia a mesma coisa, seu corpo não vai aguentar. Então, opa, mente subconsciente, deixa eu armazenar isso aqui, porque isso que é importante. Se em algum momento ele precisar acessar, ela vai lá e acessa a informação. É aqui que está também os nossos instintos. Mamães. Esses dias eu vi até um vídeo, achei muito interessante. Como que é meu sono durante a maternidade? Eu tenho um bebê de 1 ano e 6 meses, gente. Aí eu super me identifiquei com a menina que fez o vídeo. Cai uma bomba,
Passa o caminhão de leite na rua, a mãe tá lá dormindo, mas o menino mexeu na cama, fez, ela acorda. Isso é um instinto. O que gera isso em nós é o nosso subconsciente. Então, esses 3 níveis da nossa mente, eles trabalham em conjunto. Não tem como eu ser uma pessoa totalmente emocional e não ter racional. Não tem como o meu inconsciente parar e eu continuar viva. Se o meu inconsciente um dia morrer, a minha vida acabou. Ela é responsável pelo funcionamento do meu corpo e eu preciso do meu corpo funcionando de forma saudável para eu estar viva. Então, o que a gente faz sabendo disso? Eu alimento o meu consciente do que me faz bem fisicamente. Eu cuido do meu corpo, porque eu preciso de um corpo saudável. E eu busco viver experiências positivas para acionar emoções positivas. Na verdade, não existe emoção negativa, tá, gente? Existe significado positivo e negativo. Vou dar um exemplo para vocês. A raiva, por exemplo. A raiva, ela é uma emoção necessária. Só que se eu tenho um significado negativo para a raiva, eu me torno uma pessoa violenta. Se eu tenho um significado positivo para a raiva, eu talvez me torne uma pessoa ativa. Sabe? Aquilo que te revolta, que você fala assim, não vou ficar acomodada com isso. Pessoas precisam ter raiva para sair do comodismo. Esses dias eu conversei com uma paciente, a gente falou sobre isso. Ela está num relacionamento abusivo, ela já percebeu, ela já tentou sair algumas vezes, ela vai e volta. E aí, durante uma conversa, ela concluiu: sabe o que, que me falta, Mari? Raiva. Me falta ódio. Eu acho que enquanto eu estiver vinculando esse relacionamento a amor, a cuidado, a proteção, eu não consigo sair. Eu tô vendo isso como proteção e não é. Então, a raiva, gente, ela é importante para tirar a gente da zona de conforto. É isso que faz a gente movimentar e mover. Só que o que vai fazer ela ser positiva ou negativa não é a emoção propriamente, é o significado que eu dou para aquela emoção, tá? Então, as emoções, elas todas são necessárias, elas existem para nos proteger. Lembra que o subconsciente é um sistema de proteção? Então, elas existem para nos proteger, mas de acordo com o significado que eu dou para cada experiência que eu vivi, aquela emoção, ela pode ter um significado negativo ou positivo. Então, esses 3 níveis são importantes, eles trabalham em conjunto, e a gente tem que buscar experiências positivas durante a nossa vida, ensinar nossos alunos também a construir essas experiências positivas, para que esse trio aqui funcione de forma saudável. E aí, quais são os fatores de influência para essa estrutura da mente subconsciente? As experiências intraútero, dentro da barriguinha da mamãe. Por que dentro da barriguinha da mamãe eu já tenho experiências que podem ser negativas ou positivas? Porque emoção é química. Se o meu sistema nervoso central está conectado com o sistema nervoso central da mamãe enquanto eu estou na barriga dela, porque é ele que me alimenta. Toda a química que mamãe experimenta, o bebê está experimentando também. Então, gestação que foi traumática, ela pode sim acarretar durante a vida adulta em comportamentos negativos. Mas, gente, só vai acarretar se durante a infância essa criança foi negligenciada. Lembra que eu falei para vocês que as emoções, as experiências positivas, elas podem anular experiências negativas? Se essa criança, lá no útero da mamãe, ela passou por essa experiência, mas na primeira infância dela, as pessoas que cuidaram dela conseguiram criar memórias positivas, dar amor, afeto, que eu vou falar sobre isso aqui, como que a gente constrói isso na mente de uma criança, né? Como que a gente reprograma. Se a família conseguiu construir isso, a possibilidade dessa criança ter comportamentos positivos aumenta, porque na primeira infância ela viveu mais experiências positivas do que as negativas que ela viveu no intraútero. Mas não quer dizer que ela não vai sentir, por exemplo, em algum momento raiva, mas ela consegue ressignificar esse significado que ela deu para a emoção. As experiências na primeira infância, como eu falei, são muito importantes, porque se a gente não tem filtro até 7 anos de idade, imagina tudo que a gente vive até 7 anos de idade, o que significa para nós, no nosso subconsciente, se ele está ali, ó, armazenando tudo.
E é bacana quando a gente pensa, por exemplo, né, uma criança até 7 anos de idade, gente, o quanto essa criança tem que aprender? Aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar. E por que que ela aprende tão fácil e tão rápido? Por que que a gente fica até surpresa, às vezes, de falar assim, cara, as crianças de hoje em dia, elas aprendem rápido demais. Porque se elas não têm aquele senso crítico, não tem nada que impede ela de aprender. Sabe o que impede a gente de aprender, de aplicar novos hábitos na nossa vida e até achar que a gente é incapaz? É o nosso senso crítico. Porque para uma criança até 7 anos de idade, ela não tem esse filtro, qualquer coisa que ela quiser fazer, ela vai aprender a fazer. Para ela, é por isso que a criança é tão desafiadora. Para ela, não tem essa mente crítica falando que ela não é capaz de fazer. Ela simplesmente vai experimentar e por si só ela vai ver se deu certo ou não. Então, essas experiências de primeira infância até os 7 anos de idade, ali, mais ou menos, são super importantes. A qualidade do ambiente familiar também vai impactar na formação desse subconsciente. Então, se for um ambiente familiar onde eu cresci, por exemplo, vendo brigas entre papai e mamãe, família brigando por causa de herança, nos meus treinamentos de inteligência financeira, eu levo muito essa referência do ambiente familiar. O que eu aprendi sobre dinheiro dentro da minha casa? Papai e mamãe viviam brigando, minha família brigava por causa de herança, eu vi tio deixando de falar com o outro, meu pai deixando de falar com o tio por causa de dinheiro. Às vezes, enquanto adulto, a gente não acha que isso não interferiu, mas você era uma criança sem filtro e tudo que você viveu, tudo que você viu, tudo que você ouviu, o seu subconsciente armazenou e deu um significado para aquilo. Então, se a gente quer reprogramar, a gente precisa rever esses ambientes que a gente viveu. E aí, imagina as crianças que estão lá na escola. Elas estão vivendo tudo isso aqui, ó, gente. Elas estão vivendo tudo isso aqui. Figuras de autoridade. Figuras de autoridade têm um impacto enorme na construção do nosso subconsciente. Uma coisa é um coleguinha falar que o menino é burro. Outra coisa é o pai falar que ele é burro. O impacto da figura de autoridade é muito maior na vida de uma criança. E na nossa vida depois de adulto também, gente. Quem, por exemplo, frequenta igreja, geralmente a figura ali do líder religioso tem um impacto nas suas tomadas de decisão. Às vezes os seus pais até hoje, você ainda procura eles para pedir conselhos, porque você respeita a opinião deles. Então essas figuras de autoridade, elas vão sendo construídas na nossa vida, e o que elas nos falam, e o que elas fazem também, porque a gente tem neurônio espelho, né? Então, o que a gente não só escuta, mas o que a gente vê a pessoa fazendo, impacta também na formação dos nossos comportamentos, na formação do subconsciente, na formação dos comportamentos. A maturidade influencia. Então, de acordo com experiências que eu vivi, que eu precisei me tornar madura muito cedo. Por exemplo, quem foi irmão mais velho? Quem teve irmão caçula, que precisou cuidar do irmão caçula? Precisou amadurecer antes do tempo. Ouvia muitas vezes o pai e a mãe falando, cuida do seu irmão. Ó, vai lá, faz tal coisa pro seu irmão. Acontece até de traumas estarem relacionados a essa maturidade precoce. Eu já atendi paciente, por exemplo, que não quer ser mãe, porque ela tinha diferença de quase 13 anos de idade com a irmã. A mãe se divorciou do pai, a irmãzinha tinha uns 2 anos de idade, a mãe ia trabalhar e ela que cuidava da irmã. Hoje, ela tem um apego pela irmã como se a irmã fosse filha. Mas ela tem uma dor de que a maternidade tirou dela a infância, a adolescência. Então, criou uma ferida emocional. A gente também tem que ter muito cuidado com isso, das responsabilidades. E não é que a gente não tem que ensinar a criança a ser responsável, mas a gente tem que entender que cada responsabilidade ela tem que ser construída no momento certo na vida de uma criança. Ela tem que, aos poucos, ir assumindo responsabilidade de acordo com a idade dela. Isso vale para a gente. Como é que foi a nossa infância em relação à maturidade? Exigiram de mim ser madura antes do tempo? Ou o contrário também, já atendi paciente que com 30 anos perdeu o pai e a mãe no acidente. Ela nunca tinha pagado um boleto. O chão dela caiu, porque ela não tinha ideia do que ela ia fazer. O pai e a mãe deixou herança, ela tem um irmão, o irmão morava em outra cidade, ela já estava pensando até em mudar para morar junto com o irmão, que é casado, que tem filho, que tem a vida dele. Uma mulher de 30 anos de idade. Perdeu o chão porque o pai e a mãe protegeu a vida inteira,
não desenvolveu nela essa maturidade de ir assumindo responsabilidade de acordo com a idade, e quando ela se viu sem o pai e a mãe, perdeu os dois num acidente trágico, o chão dela caiu. Ela se sentia totalmente incapaz, ela não desenvolveu maturidade na hora certa. Então, é importante a gente desenvolver isso também, no momento certo. E o que também influencia os nossos comportamentos e o nosso subconsciente? O nosso nível de pertencimento aos ambientes adquiridos. Adquiridos por quê? Ambiente familiar, a gente não escolhe, né, gente? Eu nasci nessa família, eu vou crescer nessa família, não tem escolha. Até eu completar uma certa idade, adquirir um nível de independência, e depois de adulto, você está exatamente onde você escolheu estar. A gente vive numa sociedade livre. Se você está num ambiente que te adoece, ainda é uma escolha sua estar lá. Inclusive em ambientes familiares. Porque depois de adulto, você não é obrigado a estar preso com ninguém. Se você não depende daquela pessoa financeiramente e fisicamente, a escolha é sua de estar nesses ambientes. Então, quando a gente fala ambientes adquiridos, é aqueles que eu escolhi estar com o passar do tempo, depois que eu me tornei adulta. A qualidade desses ambientes também impacta nos meus comportamentos, no meu subconsciente, nas minhas emoções. Ambientes saudáveis deixam pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis deixam um ambiente saudável. Pessoas doentes adoecem o ambiente. Ambiente doente adoece outras pessoas. Então, a gente precisa construir ambientes que são saudáveis. E como é que a gente constrói esse ambiente? Lembra lá que a gente falou? Através de diálogos transparentes, entendendo o nível de maturidade de cada um, porque eu não posso exigir do meu filho de 1 ano e meio que ele tenha a mesma maturidade do meu filho de 9, e eu não posso exigir do meu filho de 9 que ele tenha a mesma maturidade que eu tenho com 38 anos. Então, a gente também precisa entender esses níveis de maturidade para desenvolver inteligência emocional nos ambientes e um ambiente saudável. Até aqui, tudo ok? Se alguém quiser perguntar, pode ligar o microfone, tá? E me chamar que a gente conversa aqui. Então, vou seguir. E aí, tem um assunto que eu quis trazer, porque envolve essa questão que eu acabei de falar. Não tem a ver só com a idade, tem a ver com as experiências também. Mas vamos olhar para fora do sistema familiar, vamos olhar para os sistemas que a gente adquiriu, trabalho, grupos que eu convivo. As gerações também impactam nos nossos relacionamentos e nos comportamentos que a gente tem. Se você sentar para conversar com seus pais, que provavelmente é ali da geração entre os baby boomers, geração X, né? Se você senta para conversar com eles, é diferente você sentar para conversar com seu filho de 5, 6 anos. O que eles viveram na época deles é totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje na nossa época. Então, a gente entender também, né, quando eu falo de conflitos geracionais, não é que as pessoas entre gerações elas têm conflito, mas elas têm realidades diferentes, que a gente também tem que considerar isso. A gente está vivendo uma era, o meu pequeno, por exemplo, ele já é da geração beta. O meu mais velho é da geração alfa, ele nasceu em 2016. A geração beta vai ser criada, praticamente já está sendo criada, né? Numa geração com IA. Eles vão ter contato com IA e muitas vezes ter mais contato com a IA do que com o humano. Isso vai impactar, inclusive, na forma como eles se relacionam. Agora, pega meu pai lá e fala para ele, não, pai, para que você está fazendo isso aí? Entra numa IA, entra no chat GPT e faz. Meu pai vai confiar? Mas nunca meu pai vai confiar. Então, a gente também tem que considerar que a experiência da geração da pessoa também impacta no nosso comportamento, nas nossas relações, na forma como a gente se comunica. Eu não posso exigir das gerações ter o mesmo pensamento da minha. Mas eu posso o quê? Estudar para entender a comunicação deles. É o que a gente faz com os nossos filhos, né? Meu filho de 9 anos está naquela fase que o celular tem que estar junto o tempo todo. Mas graças a Deus, aos poucos, a gente foi conseguindo, nem aos poucos, assim, ele nunca foi muito viciado em celular, não. Ele gosta muito de esporte também, a gente sempre incentivou, então é bom que ele chegue em casa, por exemplo, o que ele vai fazer? Vai brincar com os amigos, vai para a quadra, depois a gente deixa uma horinha ali no celular.
Então, a gente ainda conseguiu desenvolver isso nele. O meu pequeno, espero que a gente consiga desenvolver também. Então, a importância do ambiente familiar também ser propício para isso, né? Mas eu sei que ele vai aprender tecnologia de uma forma até mais rápida do que o irmão dele. Isso faz parte da geração dele, não tem como a gente fugir. Eu sou da geração millennium. Eu nasci em 86. E eu passei do analógico para o digital. Eu costumo dizer que para o mercado de trabalho, essa geração dos milênios é a geração que mais precisou se adaptar à mudança tecnológica. Por quê? Porque os meus filhos, eles já nasceram durante a tecnologia só está melhorando. Mas para eles é uma coisa que já faz parte, já é natural. Eu não, eu saí de uma época que a gente tinha orelhão de ficha, né? Quem é dessa época aí sabe, e tive que me adaptar. Para entrar no mercado de trabalho, eu precisei aprender a fazer digitação no computador no Windows 95. Então, eu vi a mudança acontecendo da tecnologia. Para o mercado de trabalho, os millennials é o perfil que mais tem resiliência. A gente dá um jeito de aprender. Eu, por exemplo, agora estou passando na fase da IA. Eu vou ter que aprender, ainda estou no mercado de trabalho, ainda sou uma trabalhadora ativa, e eu não vou ter como sair disso aqui sem aprender. Quem é educador também não pode deixar de aprender, viu, gente? IA hoje é uma ferramenta importantíssima para os educadores também. Pode ser uma grande aliada. Geração Z, tá um zoom sobre essa geração, porque nem eles estão sabendo muito bem o que eles querem. Mas por quê? Porque foi uma geração que foi criada muitas vezes pelos milênios, que estavam o quê? Focados agora em adaptar toda essa mudança. A gente não queria educar os nossos filhos como foi educado, às vezes ou com excesso de proteção, ou com uma educação muito rígida. Então a gente ficou um pouco perdida, é como se a gente tivesse perdido a mão na educação da geração Z. Eu falo porque eu tenho 3 sobrinhos que são da geração Z. Nenhum dos 3 faz faculdade, nenhum dos 3 quer fazer faculdade. É a geração que mais está fugindo de sala de aula. Eles estão com uma filosofia assim de eu quero viver um propósito. É a geração que mais está empreendendo. Isso também causa impacto no mercado de trabalho. Para quem trabalha em escola, é algo que a gente precisa discutir. O formato de educação, porque essa galerinha não vai ter paciência para ficar sentado horas e horas no modelo tradicional de educação. Imagina passar 4 anos, 5 anos numa faculdade, sentado, aprendendo matérias que talvez ele não vai nem aplicar na profissão dele. Então, é algo que a gente também precisa levar em consideração. Os conflitos geracionais, gente, eles vão moldar a forma como a gente também educa em sala de aula. E aí estamos nesse movimento, né? Quem é milênios aí, quem é da geração X, aprendendo a mexer com ferramenta que a gente não sabe como é que faz, para poder o quê? Estreitar a comunicação com essa galera. E vai dar certo. E vai dar certo. Somos resilientes, vai dar certo. Então, vamos falar como é que, nessa estrutura lá do subconsciente, como é que os nossos comportamentos vão sendo formados no decorrer da nossa vida? Pelas experiências que a gente vive. Eu falei para vocês que não tem emoção negativa ou positiva, tem um significado que eu dou para aquela emoção, né? Então, deixa eu contar a historinha da Clara. Clara foi uma menina que, durante a gestação, a mãe chorou muito, porque o pai não queria ter filho. Ela namorava um rapaz, engravidou, e o pai não quis assumir a Clara. Essa mãe se sentiu abandonada na gestação, sentiu que a Clara foi rejeitada pelo pai, mas ela seguiu com a gestação. Foi uma mãe solo, uma mãe solteira. A Clara precisou ir para a creche muito nova, porque a mãe era solteira, mãe solo, precisava trabalhar, né? Desmamou já com 5, 6 meses, desmamou e precisou ir trabalhar. Clarinha foi pela primeira vez para um berçário, com gente que ela não conhecia, se sentiu desprotegida e sentiu que a mãe dela estava abandonando ela.
que ela fez, gente? Reforçou aquele sentimento de abandono que a mamãe sentiu lá na barriga, quando ela ainda estava na barriga da mamãe. Lembra que o nosso subconsciente ele vai armazenando as experiências? Ele vai armazenando e aí ele vai reforçando aquilo que eu já vivi antes. Se eu me senti rejeitada na barriga da mamãe, agora a mamãe me abandonou, mais uma vez eu vivi esse sentimento da rejeição. Lembrando, gente, que isso aqui é na cabeça de uma criança com zero filtro, tá? Ela só tá sentindo emoção. Ela não tem filtro que explica para ela, ó, mamãe só vai trabalhar e final do dia mamãe te busca. Ela só vive. Mas ok, os dias foram passando e Clarinha percebeu que a mamãe sempre voltava para buscar ela. Então ela acostumou, ela percebeu que não era tão ruim assim. Até que ela sai do berçário, onde ela estava por 5 anos frequentando aquele berçário, para ir para a alfabetização, vai ter que ir para uma escolinha nova. Chega lá na escolinha, os coleguinhas não recebem ela muito bem. Clarinha não consegue brincar com ninguém, os colegas fazem chacota, talvez por uma falha daquele professor, daquela professora, não conseguiu integrar ela de uma forma saudável naquele grupo. Clarinha se sentiu rejeitada por aquele grupo. O que essa emoção acontece dentro da Clarinha? Reforça o significado que ela tinha de que ela vai ser sempre rejeitada. Clarinha se torna uma menina adolescente agora, uma jovem adolescente, se apaixona por um rapaz na escola, fica vivendo aquele amor platônico, caladinha, vivendo aquele amor platônico, e um belo dia ela resolve se declarar. E o menino faz chacota, fala, você tá ficando louca, minha filha, não sinto nada por você não, filha. O que Clarinha fez com aquele significado? Reforçou que mais uma vez ela foi rejeitada. Essas emoções, essas experiências, elas podem ser ressignificadas durante a vida se a gente viver experiências que tragam um significado novo. Então, se em algum momento da vida, por exemplo, o pai volta, procura a Clarinha, pede desculpa, dá amor para ela, dá suporte para ela, ele pode sim anular aquele sentimento de rejeição. Mas no caso da Clara, isso não aconteceu. Então, ela viveu repetidas vezes cenas muito fortes, porque só tem 2 caminhos para a gente aprender um comportamento novo, um hábito novo, um comportamento novo. Ou é por repetição, ou é por impacto. Em todos eles, Clarinha teve repetição e teve impacto, que é o impacto emocional. E aí, em algum momento da vida, adulta da Clara, ela se sente com dificuldade de expor a imagem dela. Então, ela, na faculdade, ela não consegue fazer apresentação de trabalho, porque ela tem muito medo de ser rejeitada, ela nem percebe o porquê, mas está no subconsciente dela. Ela não se posiciona, então as pessoas falam as coisas para ela, ela fica... Sabe aquela pessoa assim que todo mundo manda na vida dela, menos ela mesma? Clarinha não se posiciona, porque ela tem muito medo de ser rejeitada. Então ela acha que ela tem que agradar, ela acha que ela tem que ser boazinha, porque se ela revoltar, se ela se posicionar, se ela for contra a opinião de alguém, essa pessoa vai rejeitar. Vai fazer chacota da cara dela. Então, tem muitas mulheres que desenvolvem bloqueio de falar em público, de se posicionar, porque talvez em momentos da vida com grande impacto e com muita repetição, ela se sentiu rejeitada. Mas isso aqui, gente, pode mudar. Na vida adulta também. É muito mais fácil na infância, né? Como eu falei para vocês, é fácil. Porque na infância a gente vai colocando experiência positiva para a criança e ela já vai ressignificando aquilo que era negativo. Na vida adulta também tem como a gente fazer. A gente faz isso com reprogramação. E aí, durante a nossa vida, essas feridas, né? Eu falei da ferida da rejeição, dando o exemplo da Clarinha. Clarinha viveu várias cenas na vida dela que levavam ela a se sentir rejeitada. O que isso desenvolveu na vida adulta da Clarinha? O escapismo, que é isso, eu não me posiciono, eu não me exponho, eu fico em cima do muro, porque senão a pessoa pode rejeitar a minha ideia. A ferida do abandono. Qual que é a diferença da rejeição para a ferida do abandono? A rejeição, a pessoa nunca experimentou o amor de quem
ela precisava, né? Então, Clarinha, ela nunca experimentou o amor do pai. O pai já rejeitou logo ali no útero da mãe. O abandono, não. O abandono, a criança, ela tem a experiência do amor, ela recebe o amor, mas em algum momento aquela pessoa importante para ela abandona ela. Isso é comum em relacionamentos onde há uma separação e o pai não é presente mais. O pai nunca mais vê a criança, ou ele vê, mas não é com a mesma frequência. Também é comum um abandono, sentimento de abandono, quando os pais morrem, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, é normal a gente sentir o sentimento, né? Acionar essa ferida do abandono. Lembra que eu falei para vocês da minha cliente, que ela foi super protegida? Com 30 anos, ela perdeu o pai e a mãe ao mesmo tempo. Chega, gente, a gerar uma revolta. É como se você culpasse aquela pessoa que te abandonou. Você está vivendo um momento de luto e, ao mesmo tempo, você está com raiva daquela pessoa que te abandonou. Porque você não vai mais sentir a experiência do amor que você sentia. E aí, na vida adulta, pessoa que vivenciou muito o abandono na infância, né? Eu tenho um conhecido, por exemplo, que ele, com 3 meses de idade, a família estava viajando, ele estava dentro do carro, eles estavam voltando de Aparecida, em São Paulo, o carro capotou, ele perdeu o pai, a mãe e o irmão. E ele, bebezinho, estava na cadeirinha preso, ele sobreviveu. Ele foi criado pela avó e a tia. Em dado momento da adolescência dele, a tia descobriu um câncer e morreu. Ele tinha muito apego com essa tia e morreu. Anos depois, o avô dele faleceu. 2 anos depois que o avô faleceu, a avó dele faleceu, que praticamente foi a mãe dele, né? Que criou ele, foi a avó. Ele tem um sentimento de abandono tão forte que hoje, na vida adulta, os relacionamentos amorosos dele não desenvolvem, porque ele cria uma dependência, ele tem um sentimento de que aquela pessoa também vai morrer. Então, ele quer estar junto o tempo todo, ele quer fazer tudo junto, ele se apega àquela pessoa como se fosse a família que ele perdeu. Isso aqui, gente, gera na vida adulta dependência emocional e dependência financeira também. Pessoas que se sentem incapazes de desenvolver financeiramente sozinha, está sempre na dependência de alguém. A ferida da humilhação é muito comum em experiências onde a criança é exposta na frente de outras pessoas. Né? Então, pai e mãe que grita com a criança na frente de outras pessoas. Isso aqui acaba gerando, quando adulto, um comportamento de masoquismo. A pessoa se fere. Ela sempre entra em situações onde ela vai ser humilhada. Ela sempre está perto de gente barraqueira. Ela pode se tornar a pessoa barraqueira, que se expõe. Por quê? Porque o cérebro dela, a gente lembra também que lá no começo eu falei que o nosso cérebro ele vai sempre procurar algo que é familiar. Se eu passei a vida inteira sendo humilhada, para o meu cérebro, por mais que isso seja uma situação constrangedora, para o meu cérebro, aquilo é familiar, passa a se tornar uma coisa natural. Então, a pessoa acaba que na vida adulta, ela sempre vai para essas situações, onde ela é ferida, onde ela é machucada, onde ela é exposta. A ferida da traição. A ferida da traição gera uma necessidade, quando adulto, de ter controle. O que é uma experiência de traição, por exemplo, na infância? Quando promete uma coisa para a criança e não cumpre. Ela gera muita expectativa e o adulto que prometeu não cumpre. Se ela vive também experiências repetidas de traição nesse sentido, ou viu o papai traindo a mamãe, ou viu mamãe traindo o papai, ou na família dela tem aqueles segredos de família, onde todo mundo fala de traição. Traição, gente, não só entre homem e mulher, né? Traição assim, um irmão traiu o irmão no negócio, foi uma família que vive essas experiências também. Tudo isso gera essas experiências de traição numa criança. E aí, quando adulto, qual que é o comportamento mais comum? Essa necessidade de controle, porque se eu controlo, ninguém me engana. Pessoas muito ciumentas, pessoas que tentam ter sociedade, por exemplo, a sociedade não desenvolve porque ela desconfia o tempo todo. Afinal, ela não aprendeu o que é ter uma relação de confiança na infância. Então, ela tem dificuldade de confiar nas pessoas. A ferida da injustiça. Lembra que eu falei para vocês a importância da gente, por exemplo, quando tem um filho mais velho, não colocar ele para cuidar do filho mais novo, como se a responsabilidade fosse dele?
A ferida da injustiça, ela é muito comum em crianças que passaram por isso. Por exemplo, o irmãozinho machuca, a primeira coisa que o pai e a mãe falam é que a culpa é do mais velho. Ou também comparações. Acaba que essas experiências repetidas geram na criança uma ferida de injustiça. Porque ela não viu, que ela não se vê como responsável do irmão, por exemplo. Acontece uma coisa, o irmão machuca, ela se sentiu injustiçada, porque colocaram uma responsabilidade que não é dela. E ele pode se tornar o quê? Uma criança, um adulto rígido. O que eu vejo aqui que é muito comum nessas famílias? O irmão que carrega todo mundo nas costas. Ele se sente na obrigação. Aí ele vai viver uma vida achando que ele é obrigado a cuidar da família inteira. E aí vai dando aquele peso, sabe, gente que anda muito emborcada, assim, ó, aquele peso, aquela responsabilidade. Obesidade também é uma característica. O irmão que precisou ser forte demais na infância, perdeu às vezes o pai muito cedo, a mãe virou para ele e falou: agora você é o homem da casa. Ou a mulher, que não tinha essa referência de pai, mas a mãe colocou ela para ser o homem da casa. É comum desenvolver, inclusive, obesidade, porque inconscientemente a pessoa acha que ela tem que ser forte, rígida, tem que dar conta do recado sozinha, tem que carregar todo mundo nas costas. Então, o que, que o meu cérebro faz? Qual que é a forma de ficar nessa situação familiar? Ter muita carne para poder ter essa força. A ferida do fracasso, ela é muito comum em famílias competitivas. A criança que não soube na infância lidar com o fracasso, não foi orientada que ela pode fracassar, que está tudo bem, que ela vai aprender com aquele fracasso. Sabe o famoso, você tirou 9,8, tinha que ter sido 10. Você ficou em segundo lugar, que vergonha, você tinha que ter sido primeiro. Você só vai ser boa o suficiente se ficar em primeiro lugar. Esse tipo de comportamento, de experiência para a criança, gera a ferida do fracasso. Ela tem tanto medo de fracassar que às vezes ela nem tenta começar. É o que a gente chama de crítico sabotador na vida adulta. Aquela mulher, por exemplo, que tem planos, sonhos, vontades, mas ela não consegue desenvolver, tem alguma coisa que sempre trava. Quando a gente parece que está chegando perto, pelo medo de fracassar, inconscientemente, a gente não desenvolve. Eu paro de tentar, eu paro de lutar por algo que eu tinha muita vontade. Porque às vezes eu prefiro nem começar do que chegar lá na frente e falar, pô, perdi tudo, fracassei. É o crítico sabotador. Gente, e a ferida do abuso, né? E quando a gente fala de abuso, lembrando que é abuso psicológico, abuso físico, maus tratos e abuso sexual. A ferida do abuso, ela pode carregar todas as máscaras de comportamento que a gente falou aqui. É uma das feridas mais pesadas da gente trabalhar, inclusive reprogramar. Porque uma criança que passa pela exposição do abuso, ela, primeiro, ela precisa passar pelo abuso psicológico. O abusador, ele sempre vai deixar a vítima vulnerável psicologicamente. É o caminho que ele tem para continuar abusando da vítima. Então, primeiro, o psicológico. Professora, Oi? eu estava lendo um livro que fala sobre abuso infantil, sobre isso aí. Então, assim, a maioria, 40%, são abusos dos pais, né? Parece que 30 ou 25% são tios, né? E 10% são irmãos ou avós, parentes próximos. É É isso mais ou mesmo, menos isso aí, Thiago. né, professor? Eu vi uma reportagem que fala justamente desse percentual, que aproximadamente 80% dos casos de abuso na infância acontecem dentro de casa, que a gente fala, que é por alguém próximo, ou pai, ou tio, avô, algum amigo da família, é dentro da própria casa. Né? E quando a gente fala dentro da própria casa, imagina que é dentro do seu sistema de confiança. Aquele sistema onde ela precisava ter confiança, poder ser vulnerável sem se sentir exposta, poderia fracassar. Esse sistema que é responsável por criar essa confiança na criança é o sistema que abusa da criança. Então, a ferida do abuso, gente, é uma das feridas mais pesadas da gente trabalhar em consultório. E é a que carrega nos comportamentos da vida adulta praticamente todas as máscaras. E aí, essa menina, quando se tornar mulher, ela pode. E aí, eu tô falando menina, porque eu tô usando o exemplo da Clara, gente, mas isso aqui acontece com meninos também.
Também existe um grande número de meninos que são abusados dentro desse sistema. Então, essa pessoa, esse adulto, ele pode desenvolver várias dessas máscaras, umas com mais força, outras com menos força, mas todas as máscaras elas podem ser desenvolvidas, de dependência, de necessidade de controle, crítico sabotador, e aí a necessidade de a gente reprogramar isso, né? Mas uma criança que passa, até mesmo um abuso, que é a ferida mais pesada que tem, se ela, na infância, a gente descobre que está passando por isso, tira ela desse ambiente e começa a construir memórias positivas, ela também tem grande chance de não desenvolver esse tipo de comportamento, dessas feridas que a gente falou. Mas é um trabalho que precisa ser feito, o ideal que seja na primeira infância. Na vida adulta, não como, a gente vai falar de programações aqui. Professora, eu assisti um filme, ele fala muito, assim, de crianças que foram adotadas e aí as famílias começaram a gerar essas memórias positivas, sabe? O nome dele é Som do Coração. É um filme muito bonito. Vou procurar saber. Som do Coração. Legal, vou procurar, vou assistir ele para eu não conheço não, mas vou assistir então, para reforçar isso. É isso, Dayana, construir memórias positivas. Porque as memórias positivas, elas vão fortalecer a autoestima, né? E aí a gente, como educador, perceber também que a criança precisa dessa ajuda. Porque, infelizmente, como o Thiago falou, em muitos casos, né, 80% dos casos de abuso de crianças é gente de confiança, gente dentro de casa. Gente que tinha o papel e a responsabilidade de proteger. E aí, como, né? Fica essa questão que até eu, como educadora, como que a gente, enquanto sociedade, consegue ajudar essas crianças a sair desse ambiente, a ter consciência, a reforçar essas memórias positivas, né? É um desafio para nós enquanto sociedade. Professora, assim, eu tenho um caso, assim, que eu estava fazendo psicanálise e eu fui atender uma paciente, amiga da minha esposa, né? Uhum. E enquanto o namorado dela viajou, ela deu uma crise, ligou para ele, brigando, né, xingando ele. Aí eu peguei e fui tratar ela dentro do consultório, assim, de casa aqui mesmo, né, que eu tô começando, né, assim, era só Uhum. fazendo isoladore, né. Então, aí quando eu fui fazendo a ressignificação com ela, aí eu fui ver, porque ela, quando ela era pequena, o pai dela viajava e a mãe dela, ela sentia um abandono do pai dela. E a mãe, aí é onde que entrou aquele, né, que a mãe não protegia, é onde que a mãe criticava, é onde que a mãe, a vez de ajudar a proteção da filha, não, fazia criticar, falar que ela era igual ao pai, que não valia nada, essas coisas. Então, Reforçava a dor. isso. Então, assim, quando a gente foi trabalhando com ela e ressignificando, ela voltou em si, ela pegou e falou, não, Thiago, agora eu entendi, É, porque eu me sentia abandonada pelo meu pai. Então, assim, eu falei, nossa, que bom que você viu, né? Então, assim, isso daí depois ela trouxe, né? Tava no subconsciente dela, ela trouxe pro uhum. consciente, né? E isso E daí acabou. Hoje ela tá vivendo melhor com o namorado dela. é isso, Thiago. A gente tende a não querer olhar a ferida. Mas a ferida, gente, é o que comanda os nossos comportamentos. Então, por que às vezes é tão difícil? A gente fala assim, nossa, eu já tentei mudar esse comportamento, eu não dou conta, eu não consigo, porque eu estou negando olhar o que é mais difícil, que é olhar para minha ferida. É exatamente o que o Thiago falou no processo de hipnose, é exatamente o que a gente faz. A gente vai lá, vamos revirar, vamos cavar, vamos achar a ferida. Achou, não é só achar a ferida. Agora a gente vai entender aquela emoção que está associada a essa ferida, aquele momento que ela viveu, ou vários momentos que ela viveu repetidos, que gerou essa mesma ferida. A gente vai trazer um novo significado. Ela vai entender que a mãe fez o que pôde com os recursos que tinha, que o pai fez o que pôde com os recursos que tinha. A gente vai trabalhar perdão, a gente vai trabalhar o auto-perdão. E aí o subconsciente dela vai fazer o quê? Trazer a consciência, igual o Thiago falou. Ah, então é por isso. Eu vou trazer para o filtro. Ah, obrigada. Diana mandou o link aí, ó, gente, do filme.
E aí a gente traz então para quem? Para aquele crítico. Lembra que eu falei para vocês que o nosso trio trabalha junto, o meu consciente, inconsciente, subconsciente, eles trabalham juntos. Eu dependo um do outro para ser uma pessoa saudável. Por exemplo, gente que não olha para a ferida e vive com dores físicas. Eu tenho uma amiga que é hipnoterapeuta, gente, que ela só trata gente com vitiligo. Porque quem tem vitiligo sabe que quando vem problemas emocionais, crises, o corpo pipoca. O corpo reage na hora, porque é reação química. Fibromialgia, tudo isso a gente trata dentro da hipnose. Porque é o seu corpo, muitas vezes, somatizando essas feridas que a gente não quer olhar. A gente não quer olhar. Mas o corpo está ali gritando. Os comportamentos estão gritando. A gente não quer olhar, não quer olhar. Aí é onde eu falo. O autoconhecimento, né, a regressão, a terapia, ela é gostosa de fazer? Não, gente, ela não é gostosa de fazer. Mas ela é necessária para você ter prazer de viver depois. Que aí você passa pelo processo, é como se você fosse lá no fundo do poço, cavasse, limpasse. Limpei. O buraco que tinha, eu limpei. Agora sim eu posso viver uma vida sem carregar pesos, sem ficar me arrastando com aquela memória que é inconsciente ali, né, que é do meu subconsciente. E eu gosto muito dessa frase aqui do Einstein, que ele falou: não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar sua consciência. Como é que a gente eleva a consciência? Deixa eu acelerar, né? Como é que tá meu tempo, Sandra? Peraí, estou aqui, professora, nós temos 10 minutos. E eu tenho que só dar uma palavrinha para fechar, mas eu só preciso de 1 minuto. Não, então 10 minutos eu tenho. Vou acelerar aqui para a gente passar por essa parte, tá? A gente cria um novo significado. Como que a gente cria um novo significado? Na primeira infância, é com memórias de amor, acolhimento e pertencimento. Então, crianças que passaram por essas feridas na primeira infância. Se eu trago várias memórias que envolvem amor, acolhimento e pertencimento, eu consigo ressignificar isso lá na primeira infância. E um não anula o outro, tá, gente? Quando eu vou para a adolescência, por exemplo, eu continuo criando memórias de amor, acolhimento, pertencimento, mas eu também ativo escuta, a autonomia com limites, que é aquela construção que a gente falou de maturidade, e eu ajudo a criança a encontrar a identidade dela, porque é ali na adolescência que ela vai se identificar. A importância de ter um pai presente nesse momento, uma mãe presente, um lar onde a escuta é transparente, onde a escuta não é agressiva, onde eu dou autonomia, mas com certos limites. E quando eu vou para a vida adulta, nada daquilo ali fica para trás, não. Aquilo ali tudo é importante. Mas a forma mais rápida da gente construir um novo significado é fazendo a reprogramação, que é onde envolve regressão, hipnose, terapia, autoconhecimento, a própria espiritualidade ajuda muito nesse processo da reprogramação, de me perdoar, de perdoar o outro. Nesse processo aqui, a gente consegue fazer a reprogramação. E aí, uma coisa que eu sempre falo para todos os pais que me procuram, tem pai que me procura querendo tratar o filho, porque eu atendo meninas a partir de 5 anos, eu só atendo mulheres, tá? Mas a partir de 5 anos eu atendo meninas. Não tem como. Antes de levar o filho para terapia, os pais precisam fazer terapia. Às vezes, um pai e uma mãe fazendo terapia resolve todo o problema da criança. Porque às vezes é o ambiente que está gerando problema. Não é um comportamento da criança. Vocês viram, aqui deu para entender que a criança não está comportando de um jeito porque ela é mal educada, porque ela quer comportar desse jeito. É porque as experiências que ela vive levam ela até aquele comportamento. E onde causa o maior impacto? Os ambientes que ela está inserida. Então, pai e mãe, antes de levar um filho para fazer terapia, tem que fazer terapia. Não vai adiantar, você vai gastar rios de dinheiro e não vai resolver. As experiências positivas acumuladas, então, elas podem reprogramar os significados negativos. Por isso, o foco é criar o máximo de experiências positivas na primeira infância. O ambiente escolar, o que ele pode fazer para influenciar e mediar esse processo, né? E nunca reforçar os significados negativos. O ambiente escolar não é lugar para bullying, não é lugar para reforçar aqueles significados negativos. A gente precisa combater. Como é que a gente combate? Promovendo diálogos, né, entre as famílias no ambiente escolar, entre os colegas que têm conflitos, promovendo eventos e palestras, é uma forma também de conscientizar os pais, porque tem pai que às vezes não está percebendo que o problema é o ambiente familiar. E combatendo bullying.
O ambiente escolar precisa ter ações para combater bullying. Porque o bullying, ele reforça todos aqueles significados negativos que a criança já tem, às vezes, em outros ambientes. Eu vou trazer para vocês um material, eu fiz um resumo com a ajuda do ChatGPT, que eu já li esse livro, e eu acho esse livro incrível para qualquer educador. Aí eu trouxe um compilado de ações práticas, do passo a passo. Como que você faz uma ação prática para ajudar uma criança a amenizar as experiências traumáticas que ela teve? Então, eu vou passar para vocês, é um PDF, tá, Sandra? Eu disponibilizo para você junto com a apresentação, você pode passar para eles. Combinado, professor. Bem prático. E aí a gente volta lá naquela pergunta, né? Agora, sabendo tudo isso aqui, o que para você significa relações saudáveis? Você continua achando que é a mesma coisa que você achava lá na frente? Ou aqui mudou alguma coisa? Não precisa me responder, tá? É uma reflexão que eu quero que você faça com você. Se fez sentido o que eu falei, se mudou sua percepção sobre ter relações saudáveis. E aí eu gosto de usar isso aqui como referência, né? Como que eu consigo perceber que o meu ambiente é saudável? Ambientes saudáveis, eles garantem a segurança psicológica. Eles encaram conversas difíceis, respeitam a vulnerabilidade individual e, na maior parte do tempo, as pessoas estão felizes. Gente, ser feliz não é ficar rindo o tempo todo, estar alegrinho o tempo todo, não. Ser feliz é um estado de espírito, é quando você tem aquela paz no coração que você fala, eu estou bem aqui, esse ambiente está me fazendo bem. Então, isso vale não só para os ambientes familiares, educacionais, como para qualquer ambiente de trabalho, onde a gente está inserido. Se o ambiente está te fazendo feliz na maior parte do tempo, ele é um ambiente saudável. E para desenvolver isso, tem que ter segurança psicológica, a pessoa tem que ser vulnerável sem ser criticada. Tem que encarar conversas difíceis, não foge de conversa difícil, tem que encarar com transparência. Tem que respeitar essa vulnerabilidade individual. Cada pessoa tem a sua história, agora vocês viram aí. Cada pessoa tem a sua ferida, todo mundo carrega uma ferida. E a maior parte do tempo as pessoas têm que estar felizes. E aí eu gosto também dessa frase, né, do Zé Roberto, que ele fala, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e potencializo. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu quero me desenvolver na vida, eu estou sentindo que alguma coisa está me travando, eu preciso olhar para a ferida. Eu preciso mudar o significado que eu dei para aquela ferida. Esse é o único caminho para a gente conseguir, ó, desfazer desse peso que a gente carrega, que muitas vezes trava a gente na vida, né? A gente não consegue desenvolver. Então, eu agradeço a participação de vocês, eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo, que isso vale não só para nossa vida como educadores, como pai e mãe também, para nós, para a gente perceber o que precisa ser melhorado também nos nossos comportamentos, né? Se eu ainda estou carregando algum peso, saber que existe uma forma da gente resolver isso também. E eu estou aqui aberta a ouvir as perguntas, a gente ainda tem 3 minutinhos. Estou aberta às perguntas. Maria, que delícia, que maravilha, né? É tanta Atendi coisa. as expectativas, Sandra? Isso, eu já sou doida por você, tem tempo. Estou falando bobagem? Não, né? Arrasou. Obrigado, Esdra, é isso mesmo, arrasou. Gente, e a ideia, eu acho que nós duas não ensaiamos, mas foi tão bom, Marielle, tão bom, porque de manhã nós falamos um pouco dessa questão da empatia, da compaixão, falamos um pouco também da autenticidade e da importância do diálogo, da importância, né, de você tentar se compor com outras pessoas, né, para não ficar sozinha nessa luta de tantas diferenças, de tantas informações, de tantas singularidades. E aí você chega e traz situações que são nossas, cada um com as nossas alegrias, cada um com as nossas dores, mas todos nós numa busca que é comum. O que nós estamos querendo? Eu tenho certeza que isso é de cada um. Nós estamos querendo ser e fazer melhor. Porque senão não tinha esse grupo às 5 da tarde aqui, Maria. Num sábado. Né? E de sábado. Então, eu queria te agradecer muito. Acabei de colocar no grupo, né? Professora Marielle Sena, é psicoterapeuta, educadora financeira, tem um protocolo exclusivo de terapia financeira, é conhecida